Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Nós, a semana passada, nós vimos acerca de a necessidade de nós sermos sal. E hoje nós vamos ver a necessidade de sermos luz. E a conclusão que nós chegamos a semana passada é que quando nós somos salgados, nós estamos curados, férteis e com a eternidade garantida. Todo cristão precisa assumir o compromisso de ter uma palavra temperada e agradável para responder àqueles que se aproximam, transmitindo-lhes como sal da terra a cura, a libertação, a salvação e a vida eterna que nos foram dadas por Jesus. Se você quer ser um sacrifício vivo para Deus, tenha sal nas suas ofertas a Deus. Seja aquela influência saborosa e virtuosa que aponta a Cristo e que condena o mundo das suas obras más, atitudes e escolhas. Seja aquela testemunha que honra a casa de Deus com a sua presença, o seu ganho, a sua família e a sua adoração reverente. Assim sendo, será como Cristo o sacrifício com sal. Ser sal é apontar obrigatoriamente as falhas que o mundo tem. Não tem hipótese. Obrigatoriamente nós temos que apontar as falhas que o mundo tem. O mundo olha para nós, por que o mundo se sente incomodado com a nossa presença? Porque eles olham para nós e veem toda a sua miséria, veem todos os seus defeitos, veem todos os seus problemas, ou seja, veem todo o seu pecado. Por isso é que eles ficam incomodados. Porque o sal, aonde ele toca, ele faz a diferença. O sal, ele mostra que alguma coisa está insossa, alguma coisa está apodrecendo, e ele estanca o apodrecimento. O mundo se sente incomodado com a nossa presença, porque o sal, quando toca na ferida, arde. O sal, quando toca, ele tem efeito cicatrizante, ele é feito de remédio. Quando você coloca sal numa afta, ela arde, mas aquela afta começa a secar. Pois assim é, quando o sal toca na ferida do povo, que é o pecado, aquele pecado tem que começar a secar. É por isso que não pode haver pecado no meio do povo de Deus. Não pode. Não pode haver pecado. O pecado é um acidente. É algo excepcional na vida do cristão, não é uma constante. Antigamente havia uma música que dizia assim: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Quer dizer, a pessoa ela vive arrebentada. Tropeça aqui, um pecado. Tropeça ali, um adultério. Tropeça ali, um roubo. Tropeça ali, um não sei o que lá. Ah, mas Deus me perdoa. É por isso que a gente vê que a santidade do casamento hoje já não importa mais. É por isso que a gente vê o casamento hoje sendo tão banalizado. E, infelizmente, no meio do seio do povo de Deus. Muitos pastores, muitos irmãos divorciando como quem troca de roupa. A gente vê uma pessoa hoje, passa alguns anos sem ver, quando vai ver... Oi? Trocou de esposa? É, troquei. E aí você vê essa pessoa, a esposa daquele homem, já casado com outro. E ambos na igreja felizes, dizendo, somos irmãos, aleluia. Alguma coisa está mal, está errado. Está estranho. E ser luz? Depois que Jesus Cristo ensinou o que é ser sal, ele disse em Mateus, e nós podemos abrir lá, capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 14, até o versículo 16, nós vamos reler. Mateus 5, 14 a 16, diz assim. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Diga comigo, eu sou a luz do mundo.
Mais uma vez, eu sou a luz do mundo. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você é a luz do mundo. Amém? E o que mais que ele fala? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ora, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Se fosse possível apagar essas luzes aqui tudo isso aqui, essa sala ficaria escuro. Não ficaria? Ficaria um breu. E ao acendermos a luz, nós iríamos perceber exatamente o que é que nós somos. Pois quando nós chegamos em qualquer lugar, a claridade que habita dentro de nós ilumina as trevas que estão onde nós chegamos. Assim como o sal, ao tocar na ferida, arde, a luz, ela mostra tudo o que está oculto. Não tem sombras. Aqui nós olhamos e olhamos sombras. Se olharmos para o chão, nós vemos as sombras das cadeiras. Mas a luz que há em nós, essa luz que há em nós, ela não produz sombra. Todos os ângulos é iluminado. Por isso que a palavra de Deus diz que nada fica oculto sem ser revelado. Diga comigo, nada fica oculto sem ser revelado. E onde é que nós colocamos a luz? Debaixo da cadeira, debaixo da cama, debaixo da mesa? Colocamos no alto. Para quê? Para que todo mundo veja e para que ela produza o máximo efeito possível. É por isso que a gente coloca a luz no teto. Ninguém coloca uma luz embaixo da cama. Não vai iluminar nada. A luz, ela tem que estar em destaque, onde ilumina todo o ambiente. Não fica nada escondido. E facilmente nós achamos o que precisa ser achado. Pois assim é as nossas vidas. Percebam, o que é luz? Luz quer dizer claridade, luminosidade. Em Gênesis 1:3, Deus cria a luz. Pois ele diz, haja luz. E houve luz. Simplesmente uma palavra e imediatamente a luz passou a existir. Já não era, a Bíblia fala que havia trevas, era tudo escuro. Assim é o inferno também. Trevas, não há luz alguma. É terrível. Quando a luz acaba em casa e está tudo escuro, você não tem uma lanterna, você não tem um fósforo, você não tem uma vela, como é que faz? Você consegue encontrar alguma coisa? Começa a tropeçar em tudo que é móvel que há na casa. É aí que você descobre a quantidade de móveis que você tem. Pois aonde há trevas, você começa a descobrir a quantidade de pecados que você tem. Quando a luz vem, quando a luz aparece, outra coisa, quando você está num lugar escuro, tem uma pedra, e você remove essa pedra, embaixo tem o quê? Normalmente está cheio de bichos, não está? Pois assim é o pecado. Quando você remove a pedra, ou quando você tira a escuridão, você começa a ver a quantidade de bichos que está lá escondido, que é o pecado. É por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, há um confronto dentro de nós. Semana passada nós ouvimos falar a palavra sobre ser morno, que é igual ao insípido. Não tem valor de nada. Não provoca mudança de nada. E está cheio de gente morno e está cheio de gente insípida, que não provoca alteração absolutamente nenhuma. Então, quando nós olhamos para aquilo, essas pessoas mornas ou insípidas, a elas faz diferença nenhuma. Elas ouvem a palavra, para elas não dá. Mas nós, quando ouvimos a palavra nos inquieta. Isso significa que nós não somos mornos ou insípidos. Nós estamos vivos. Que a palavra, ela nos incomoda. E essa palavra que existe dentro de nós,
ela incomoda a outros também. A nossa presença, a nossa vida incomoda a outros. Então nós podemos ver o seguinte, a luz também, ela se refere a Deus, a palavra de Deus, ou a Jesus Cristo, não é? E também se refere aos discípulos de Jesus. Em Salmo, capítulo 104, versículo 2, diz o seguinte, Salmos, capítulo 104, versículo 2. Salmo 104, versículo 2. Diz assim, e ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Deus é luz e ele está revestido de luz. Vamos a Tiago também, capítulo 1, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então você veja, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo presente vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. As nossas luzes aqui, por elas serem fracas, né, perto da luz de Deus, a gente vê mudanças. Dependendo da ótica que você olha, você vê uma coisa. Se você muda, você vê outra. Você vê sombra. Pois Deus não. Por qualquer ângulo que você vê, você vai ver a mesma imagem. Você não vai ver sombra de absolutamente nada. Por isso que ele fala, não há mudança nem sombra de variação. Não há como esconder alguma coisa diante de Deus. Samuel fala que o homem vê o coração, vê a aparência. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Na aparência, a gente se engana. Quando a gente olha para a aparência, nós nos enganamos. Mas quando nós olhamos para o coração, não tem jeito. Por isso que a palavra de Deus diz que os olhos é a lâmpada da alma. Agora você entende que um bom pastor, normalmente ele não fica olhando para você, para o teu corpo, ele olha para o teu olho. Ele olha para o teu olho. Por quê? Porque o olho reflete tudo, ele diz tudo. Ele diz se você está mentindo ou não. Por que a polícia, quando vai fazer um interrogatório, ele fica vendo os sinais que a pessoa emite, e sobretudo para os olhos? Porque os sinais que a pessoa emite diz se ela está falando a verdade ou não. E rapidamente eles pegam um criminoso, um ardiloso. Pois no reino de Deus, então, nem se fala, nada fica encoberto. Em João, capítulo 1, vamos lá, nós estamos vendo que a luz se refere a Deus. Agora, a luz se refere também a Jesus Cristo. E João, capítulo 1, versículo 4, até o versículo 9, versículo 1, capítulo 1, versículo 4 até o 9, ele diz o seguinte, olha só, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus Cristo é a luz do mundo. Nele não há treva nenhuma, nele não há escuridão alguma. Nós precisamos compreender isto, porque nós vamos entender por que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Por que nós somos? O sal nós já compreendemos. Agora nós vamos compreender também por que nós somos a luz do mundo. Mas nós estamos vendo que Deus é luz, Jesus Cristo é luz,
E a palavra também é luz, porque o Salmo 119:5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas vezes nós dizemos, que caminho eu tenho que seguir? Qual é a rota que eu tenho que seguir? O nosso GPS é a palavra de Deus. É ela que vai iluminar o caminho que nós temos que seguir, sempre. E se fizermos isso, nós nunca vamos cair no erro. Nunca erraremos. E por último, Jesus disse que os seus discípulos são a luz do mundo. Ora, Mateus 5,14, que nós acabamos de ler, diz: vós sois a luz do mundo. Não se acende, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não há maneira dos cristãos serem escondidos. O verdadeiro cristão não se esconde. Ele se mostra, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Os ímpios, quando olham para nós, eles ficam incomodados. E principalmente os demônios que estão dentro dele. Principalmente os demônios que estão dentro deles ficam extremamente incomodados. Por que os demônios chegavam para Jesus e diziam: já chegaste para nos perturbar? E Jesus: cala-te, porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Pois esse mesmo Jesus, que era o Filho de Deus e que é o Filho de Deus, ele habita dentro de nós através do seu Espírito. Consequentemente, hoje, quem incomoda os demônios somos nós. Hoje nós incomodamos profundamente os demônios, eles ficam chateados. E é tão interessante que eles estão escondidos. Eles estão camuflados. Nós estamos às vistas. Eles estão camuflados. E quando o pecado deles é revelado, lembra que eu falei agora há pouco, nomes não são citados? Mas quando o pecado dele é revelado, ele diz: opa, me pegaram. Opa, me acharam. Ah, mas quem foi que achou? Não falei nada, não falei que era você, não citei seu nome, mas ele se incomoda. Está falando para mim, está pregando para mim, está me anunciando. A luz bateu, o holofote bateu. Veja, a gente tem um celular, né? Todo mundo tem um telemóvel. E esses telemóveis aqui, hoje em dia, além de fazer tudo para a gente, eles têm aqui uma lanterna. Então você imagina essa lanterninha aqui, como que ela ajuda a gente em situações de emergência, né? Carro quebra, você pega esse telemóvel aqui, vai lá e a luz de casa acaba, ou o disjuntor dispara, você vai lá e... Imagina isso daqui representando a gente. Aonde está uma situação de emergência, essa luz aqui somos nós. Ela chega e já logo mostra o problema. Já logo mostra onde está o escondido o problema. E normalmente, o problema quer dizer que nós somos o problema, não eles. Que é para nos acusar. Mas nós não somos o problema, nós somos a solução. Nós somos a solução. Então Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Por último, mostra que a luz, era uma cidade chamada Betel, que antigamente era chamada Luz. Isso está lá em Gênesis 28:19. Uma cidade mais ou menos a 20 quilômetros de Jerusalém. Só que Luz, ou Betel, quer dizer casa de Deus. Então, quando Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo, ele também está afirmando, vós sois a casa de Deus, a morada de Deus. Diga para uma pessoa que está do seu lado, você é a luz do mundo, você é a casa de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Estão a ver que Jesus não dá ponto sem nó? Está a ver que Jesus não dá ponto sem nó? Quando ele diz, você é a luz do mundo, a gente lê isso aqui muitas vezes, queridos. E vamos assim, a luz. Tem uma luz azul ali bonita. Mas se você olhar até essa luz aqui de LED hoje, né, eu estava vendo outro dia, ela é toda enfileirada.
É um circuito e uma depende da outra. Quando um LEDzinho apaga, as outras já não acendem mais. Se você neutralizar aquela que apagou, as outras voltam a acender. E eu comecei a pensar, olha que interessante. Nós dependemos um do outro. Nós dependemos um do outro para acendermos, para estarmos acesos. Deus não faz as coisas isoladas. É como a brasa. Não emite luz a chama acesa? O fogareiro aceso não está emitindo uma luz também? Se você tirar uma brasa, ele até fica, tira ali uma chama, um carvão, né, um tição, coloca de lado, ele continua aceso, mas ele vai apagar. Ele vai apagar. Só as brasas que estão juntas umas das outras é que continuarão acesas. Algumas pessoas, elas são como esse LED, elas insistem em se apagar. E a gente tenta acender. A gente tenta acender. A gente tenta acender. Só que chega a um ponto que não dá mais. A única solução é neutralizar, porque caso contrário, se aquela ali não for neutralizada, as outras também não acenderão. E aí a nossa função de luz se perde. Está a ver que quando alguém diz assim, eu estou saindo da igreja, nós ficamos tristes, porque a gente não quer que ninguém se perca. Nem Deus quer que ninguém se perca. Mas nós precisamos ter também atenção ao seguinte, será que esse que está saindo não é um LED queimado? E se ele não sair, os outros LEDs não podem se manter acesos? Vão se apagar também? Ou já estão apagados? Pode ver que muitas vezes certas pessoas saem e de repente é um ânimo que dá. A igreja começa a crescer, mais pessoas começam a vir. E a gente olha assim, a gente não quer encarar a realidade, que afinal de contas há pessoas que a gente ama. Você sabe que há pessoas que saem da nossa vida e a gente começa assim a pensar, peraí, aquela pessoa saiu da minha vida, a minha vida começou a andar, as bênçãos começaram a chegar, a saúde começou a vir. Opa! E a gente não quer encarar porque às vezes é um filho, às vezes é um parente querido, às vezes é um amigo, às vezes é um irmão, sei lá. E de repente a pessoa sai e as coisas começam a fluir. O que estava oculto é revelado. Amém? Então nós vimos que a luz, ela é a claridade que Deus já criou lá no princípio. Haja luz. Pá. Mas Deus, o próprio Deus, ele é luz. O próprio Deus, ele é luz. Jesus Cristo também é a luz, não há trevas nenhuma nele. E aí Jesus Cristo diz que a sua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. Ou seja, a gente não tem desculpa para andar no pecado não, queridos. Nós não temos desculpa para andar em trevas. Não temos. Pode ser que você está no caminho e você deu uma tropeçada. Mas vai ficar prostrado? Não. Levanta rapidamente, faz o curativo e segue em frente. Nós precisamos parar de dar tapinha nas costas em pecador. Precisamos parar de dar tapinha nas costas em pecador. Ora, pastor, mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, mas continua sendo pecador a vida inteira? E afinal de contas, o novo nascimento serve para quê? Para que serve a cruz? Para que você passa pela cruz? Paulo diz, Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Espera aí. Se não é mais Paulo que vive, se não é mais Jonas que vive, se não é mais Viegas que vive, se não é mais Joana que vive, se não é mais Antônia que vive, é Cristo quem vive. Onde entra o pecado? Há pecado em Cristo? Há pecado em Cristo? Há pecado em Cristo? Então como é que nós vamos dizer que nós somos pecadores?
Como é que nós vamos insistir no pecado? Ah, mas a graça. Pois, mas a graça nos fez, ou nos levou para a cruz, para morrermos, para sermos crucificados com Cristo. E o velho morreu. Já era. Acabou para ele. Morte para ele. Apodreceu. Nosso corpo, todos os dias, tem que ir para onde? Cruz. Todo dia. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Nossa mente, renovada pela palavra de Deus diariamente. Romanos 12, 2. Diariamente a nossa mente tem que ser ocupada pela palavra de Deus. Mas sabe por que a gente tem tantas dúvidas? Porque nós ocupamos a nossa mente com Netflix, com todos os canais de televisão, com as novelas todas, com os noticiários todos. Eu estava dizendo ontem para o casal, liga a televisão daqui. Parece que é tudo combinado. É só as mesmas cenas da TV do Brasil, apenas com a diferença de que quem está dando a notícia tem um sotaque de português e lá é brasileiro. Mas até o enquadramento das imagens é igual. Parece que você está assistindo a televisão brasileira. Exatamente igual. E sempre falando do mesmo assunto, Covid. Sempre falando da mesma coisa. Gerando pânico. Gerando pânico. Resultado, nós vamos assistindo aquilo e ficamos em pânico. Ficamos com medo. E está cheio de irmão com medo. E onde está a nossa fé no Senhor Jesus Cristo? Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Onde nós estamos olhando? Não andando, não atentando nós, segundo aos Coríntios 4,18, não atentando nós para aquilo que se vê, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segundo aos Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Você já reparou que, para os mais antigos, isso virou uma reza? Deixou de ser verdade e passou a ser uma reza? Andamos por fé e não por vista. E aí? Qual é o sumo da questão? Gostei dessa frase. Qual é o sumo da questão? Qual é o sumo? Qual é o resumo disso? Eu ando por fé e não por vista, mas eu me deixo abater pelos problemas. Eu me deixo abater pelas situações. Horas. Então vamos lá continuar. Deus é luz. Por quê? Porque a luz tem uma qualidade de ser extremamente delicada, sutil, pura e brilhante. O que é a luz? Algo delicado, sutil, puro e brilhante. E esse brilho de Deus é algo incrível. Porque Moisés, quando viu o brilho, caiu. Moisés não se aguentou. Ele viu a sarça arder, aquilo brilhava, e ele caiu. Isaías, quando viu a glória de Deus, quando viu o brilho da glória de Deus, caiu. Paulo, quando viu o brilho da glória de Cristo, caiu do cavalo e ainda cego. Cego. Tal era a glória. Ó, queridos, eu acho que a gente não está entendendo o Evangelho. Eu acho que a gente não compreende o Evangelho. A gente prega o Evangelho, a gente ouve o Evangelho, domingo após domingo, sexta após sexta, e já vão anos ouvindo, mas a gente não compreende o Evangelho. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a glória de Deus nesta terra. Nós cantamos, manifesta a sua glória, mostra a sua glória. Quer ver a glória de Deus? Olha de lado. Quer ver a glória de Deus? Olha de lado. Olha de lado aí, vê a glória de Deus. Ah, essa coisa feia é a glória de Deus? É. Essa coisa feia é o seu marido e a sua esposa. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado lá com as palavrinhas aí, hein? É. Também pode ser o filho, pode ser a mãe. Cuidado lá, hein? Cuidado aí. Onde é que você se mete? Está aí a glória de Deus. Olha de lado de novo, não tem medo não. Não vai morrer eletrocutado nem cego, não. A glória de Deus está aí. Aí está a glória de Deus. Aí está a glória de Deus. E é isso que a gente não percebe. Que quando Deus se manifesta,
Veio a palavra, as pessoas ficam com reservas, ficam com medo. Qual é a intenção? A intenção do quê? A intenção é te salvar. A intenção é te ajudar. A intenção é te tirar do buraco que você está. A intenção é te tirar da solidão que você está. Você está trabalhando que nem um condenado já 18, 24 horas por dia. Não dorme, não come, não pensa. E está cheio de pastores assim. Você percebe o semblante cansado. Falam cansado. Por quê? Porque dão, não recebem. E Deus diz, para um pouco, ouve, vem para a minha presença. Não tenho tempo, que eu tenho que preparar o discipulado, eu tenho que preparar isso, eu tenho que preparar aquilo, não sei o quê. E as pessoas ficam querendo dar, e vão dar o que não tem. Vão dar o que não tem. São cântaros vazios dando aquilo que não tem. E Deus quer acabar com esse ciclo vicioso nas nossas vidas. Percebe que nós somos a glória de Deus. Nós somos a casa de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. O que mais? A luz nos fala da verdade e do conhecimento, junto com a pureza espiritual associada a ela. Aqui está uma coisa interessante. Pureza espiritual. Pureza espiritual. Essa questão de pureza, por que a Bíblia compara a igreja com o casamento? Com a noiva. Uma noiva imaculada, virgem. A virgindade é o símbolo de pureza. É o símbolo de pureza. Hoje, como essas coisas no mundo não têm valor nenhum, a gente também perde os valores de pureza. Como no mundo é muito comum a traição, como no mundo é muito comum, né, o sexo antes do casamento, e também isso significa a falta de respeito da aliança, no mundo da igreja também, hoje, nos nossos dias, nós temos muita falta de respeito com as alianças, com as amizades. Há muita traição. Por isso que há tanta desconfiança. Mas a luz fala acerca de uma pureza espiritual associada a ela. Então, quando nós somos luz, quer dizer que nós somos puros. Os nossos atos são atos puros. Não pode ter mentira em nós. Não pode ter intenções em nós. Lembre-se que o nosso olho é a lâmpada da alma e mostra tudo. Se você não tem luz, a luz que está no outro vai mostrar a impureza que está em você. É por isso que causa tanto incômodo. Por que a palavra da cruz é loucura para os que perecem? Porque ela revela tudo que está oculto. E eles não querem mudar. Eles não aceitam mudança. A luz é aquilo que está exposto à vista de todos, abertamente, publicamente. A luz torna público aquilo que todo mundo quer esconder. Eu já disse várias vezes isso. Por que o adultério, se ele é tão bom, tão gostoso, por que ele não pode ser feito todo mundo sabendo? Tem que ser escondido. Se é tão gostoso, por que o marido não diz assim, olha, minha esposa está sabendo? Não, minha esposa não pode saber. Ou a esposa, meu esposo não pode saber. Mas se é tão bom, por que não pode ser? Tem que ser escondido. E a luz, quando bate, revela, e aí a confusão está armada. É por isso que o povo tem um medo da luz terrível. É por isso que a mensagem da cruz causa um pânico muito grande. É melhor pregar, vocês todos são santos, justos, mais do que vencedores, né? São reis, sacerdotes. Olha, vocês vão ter uma semana de vitórias, muitas vitórias. As derrotas, ela vem do diabo, as doenças, ela vem do diabo. Vocês não vão ter, porque vocês não são do diabo. Né? Então vocês estão acima de todas as coisas. Muito mais, né? Tudo lá no trono. E as pessoas acreditam, realmente, eu estou lá mesmo. Mais uma semana meu pecado passou incólume. Ninguém viu. Então, se eu estou no trono, posso continuar pecando uma vez,
um pastor que eu conheci falou assim, rapaz, eu fiquei horrorizado essa semana. Ele tinha uma loja de som. Ele disse, chegou um rapaz para mim, veio lá comprar um equipamento de som e a gente foi almoçar. Ele comprou muito, e aí eu fui pagar o almoço para ele. E aí ele virou para mim e disse assim, sabe, eu tenho uma percepção diferente do que é pecado. Como assim? Eu, por exemplo, eu durmo com a minha namorada e eu não tenho peso nenhum na consciência. E eu vou lá depois, no domingo, ministro louvor, normalmente, sem problema nenhum. Como assim? Ué, eu vou, eu peco e peço perdão a Deus. Então, toda vez que eu faço errado, eu peço perdão a Deus, eu estou perdoado. E se eu voltar a pecar? Eu peço perdão de novo. Afinal de contas, a Bíblia diz que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, o Pai também tem que perdoar, foi o que o meu pastor me ensinou. Então eu peco, peço perdão, peco, peço perdão, peco, peço perdão. Parece o povo de Israel. O povo de Israel era assim. Eles já sabiam que ia pecar, então já ofereciam sacrifício. Assim, se ele fosse matar o vizinho, ele já estava perdoado. Se ele fosse roubar a mulher do vizinho, já estava perdoado, porque já tinha oferecido sacrifício. Por isso que os sacrifícios perderam o seu valor. Olha só, a luz, ela faz com que tudo que está oculto seja revelado. Ela revela tudo que está na mente, tudo que está no entendimento. Você não consegue esconder absolutamente nada. Qual é o contrário de luz? As trevas. Trevas quer dizer escuridão profunda. Diz respeito à ignorância das coisas divinas e dos deveres humanos, da impiedade e imoralidade que a acompanha junto às suas misérias consequentes no inferno. Olha só o que é trevas. Trevas quer dizer ignorância a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos, da impiedade e imoralidade que a acompanha junto às suas misérias consequentes no inferno. Ou seja, quem anda em trevas não tem possibilidade de fugir, vai parar ao inferno. Não tem hipótese. Pode ser a pessoa que a gente mais ama. Se ela está andando em trevas, ela vai parar ao inferno. Quem creu não está condenado, mas quem não creu já está condenado porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Não tem hipótese. Então, as pessoas que estão em trevas, elas estão governadas por estas trevas, por essas escuridões. Então, elas estão governadas por Satanás. E tem gente que está consciente disso. Você pode falar e não adianta. Ela está consciente que ela está no pecado, ela está errada, e se você continuar falando, você vai se desgastar e você não vai conseguir retorno. Então você precisa também ter discernimento. Você só tem que ajudar quem precisa de ajuda. Você só tem que falar com quem precisa. Muitas pessoas você fala e não resolve absolutamente nada. Por que há um perigo muito grande em relação à política? Porque a política já são pessoas com mente cauterizada, elas sabem o mal que elas estão praticando. Elas sabem o mal que estão praticando. Às vezes colocam nas redes sociais, vamos orar pelo deputado fulano de tal. Esse deputado fulano de tal, ele defende todos os valores contrários à palavra de Deus. Todas as oportunidades que ele tem, ele quer afligir a igreja de Cristo. Todas as oportunidades que tem, ele fala mal da Bíblia. Ele quer extrair versículos da Bíblia que são contra aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende. E eu vou orar para uma pessoa dessa por quê? Se ela é convicta do seu erro, convicta do seu pecado. Ela sabe que está em trevas. Ela está imersa nessas trevas. E ela não quer vir para a luz. Ela é inimigo da luz. Eles não querem saber disso. Agora você veja, em contrapartida à luz. A luz ela é tão importante que quando uma mulher está grávida e ela vai ter o seu bebê, o que é que dizem? Diz que a mulher deu a luz. Então, luz é sinônimo de vida. E nós sempre temos que lembrar que esta vida que nós recebemos de Deus não é uma vida qualquer. Lembre-se sempre disso, é uma vida excessivamente abundante.
A vida que nós recebemos de Deus é uma vida excessivamente abundante. Então, da mesma maneira que a mulher, ao gerar o seu filho, quando ele nasce, a mulher deu à luz, uma nova vida nasceu, nós também geramos vida. Aonde nós chegamos, nós geramos vida. Nós causamos impacto. Aonde está morto, passa a viver. A igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde chega, gera vida. Aonde a igreja do Senhor Jesus Cristo chega, gera mudanças. O bairro onde você está é diferente por causa da presença da igreja. Quando eu estava em Angola, o bairro onde nós estávamos era 25 quilômetros longe do centro e era um bairro extremamente criminoso. A polícia não entrava lá, de jeito nenhum. E a igreja foi jogada para lá. Foi tirada dos cinemas, dos teatros e foi jogada para lá como punição. Para dizer, vamos ver se a gente termina com a igreja, se a gente acaba com a igreja. E aí pegaram todas as igrejas evangélicas e jogaram ela para terrenos, longe, no meio do mato. Eles não contavam que, sendo luz, aonde chega, vai ter mudança. Não tem hipótese. A igreja chegou naquele lugar, 25 quilômetros longe do centro, levando as suas cadeirinhas, levando os seus banquinhos, não tinha teto, não tinha ar-condicionado, não tinha tapete, não tinha nada. Quando chovia, chovia, quando fazia sol, quando era noite mesmo, cobras, ratos e etc., e o povo lá reunido. Resultado, passado anos da presença da igreja, um domingo de manhã eu estava pregando, a igreja era toda aberta, tinha cobertura, mas não tinha paredes, e eu avisto aqui desse lado uns 20 carros da polícia chegando. Falei, pronto, a igreja hoje vai ser toda presa. Começa pelo pastor aqui que vai ser preso. 20 carros com as sirenes ligadas, as luzes ligadas e etc. Entra aquele monte de policial, igreja dentro, todos fardados, suas divisas e tudo mais. E aí eu chamei um irmão e falei para ele, olha, vai lá ver o que eles querem. Quem que eles vieram buscar aqui? Aí ele foi lá, falou, não, pastor, eles vieram assistir o culto. Todos eles vieram assistir o culto. Por que não chegaram mais cedo? Pelo menos não fazia esse estardalhaço todo, né? E aí, então, eu falei, bom, já agora pergunta para o comandante se ele quer dar uma palavra, né? Porque esse estardalhaço todo, alguma coisa eles vieram fazer aqui. O homem veio, me cumprimentou, falou, pastor, nós estamos em missão oficial. Tá bom, você quer dar uma palavra? Gostaria de fazer um agradecimento. Então faça. Então ele agradeceu à igreja o seguinte, falou, olha, nós viemos aqui, em nome do comando da Polícia Nacional, agradecer à igreja pela vossa presença nesse lugar. Porque até que a igreja viesse para cá, nós não podíamos entrar nesse bairro. Nós éramos recebidos a tiros. A presença da igreja aqui mudou completamente a região. Hoje, nós somos recebidos por toda a vizinhança, passamos nas casas, nos convidam para tomar café, as crianças vêm brincar conosco, falam conosco, e nós não podemos ser omissos e dizer, foi o nosso trabalho de política. Não foi, foi a presença da igreja. Foi a presença da igreja. Então nós viemos agradecer isso. Ora, é óbvio que nós oramos por eles, oramos pelas autoridades instituídas e tudo mais, mas o próprio governo reconheceu que a presença da igreja fez a diferença em toda aquela região. E hoje é um dos bairros mais habitados, onde as moradias valem muito dinheiro. E eu dizia para eles isso, olhe, comprem terrenos aqui, porque vai chegar o dia em que vocês não vão poder comprar terrenos. E eles riam, esse brasileiro é maluco. Hoje, eles querem comprar terrenos e não têm. E os que têm custam uma fortuna. Então, aonde a igreja chega, a luz do Senhor chega. Consequentemente, as trevas elas têm que sair. Ora, a luz ela aparece na Bíblia de diversas maneiras, em diversos contextos. Um dos primeiros contextos de grande importância que a luz aparece, ela está em Êxodo 13, 21. Podemos ir lá no instante, Êxodo 13, 21. Deixa eu falar para as pessoas que estão assistindo um vídeo, que às vezes é assim, eles não abrem a Bíblia. Não, é que aparece na tela ali, então todo mundo lê ali, fica mais fácil, né? Porque tem gente que fica assim, mas eles não lêem a Bíblia, não? Não, lê sim, senhor, estão lendo e muito até.
Estão lendo bastante. Olha aqui, Êxodo 13, 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo. Para quê? Para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E é interessante que, veja, a luz, de dia tinha uma nuvem. Essa nuvem, ela mostrava o caminho para eles e tinha um efeito de ar-condicionado, eles não sentiam calor. À noite, a coluna de fogo que aparecia indicava o caminho para eles e também tinha um efeito de aquecedor. Eles não passavam frio. Olha que coisa interessante. Está vendo por que nós somos luz? Aonde nós chegamos, nós apontamos o caminho para as pessoas. Onde nós chegamos, nós apontamos o caminho para as pessoas, elas estão perdidas. E aonde nós chegamos, nós criamos um bem-estar nas pessoas, elas se sentem aconchegadas. Olha só a nossa responsabilidade, queridos. Aonde nós chegamos, as pessoas se sentem aconchegadas. Ou vocês nunca ouviram dizer, é tão gostoso estar do seu lado. A gente sente uma paz tão grande, um sossego tão grande. Eu gosto muito de estar consigo. Quem já ouviu isso? Porque nós fazemos a diferença. Então nós estamos vendo aqui que a coluna de fogo ela iluminava e guiava os israelitas. E eles têm essas lembranças, né? Eles na festa deles de tabernáculos, em várias festas deles, eles têm lá o símbolo dessa coluna. Posteriormente, quando o serviço religioso ele foi oficializado, lá no tabernáculo, no lugar santo, havia um candeeiro de ouro puro. Né? Candeeiro que tinha 7 lâmpadas. Aquilo dali simbolizava exatamente essa coluna de fogo que ia no meio do povo. E elas continuamente permaneciam acesas. Continuamente permaneciam acesas. Levíticos 24, de 1 até 9. Tudo isso aponta para quem? Para Cristo. Essa luz aponta para Cristo. A luz do candeeiro, a coluna de fogo, prefigurava a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Então veja, Jesus, como eu já falei, não dá ponto sem nó. Vamos abrir em Lucas, capítulo 2. Aquele relógio ali está certo? Lucas, capítulo 2, no versículo de número 32. Lucas 2, 32 diz assim: luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então Jesus é a luz que ilumina as nações, conforme foi anunciado pelos profetas. Então quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está totalmente baseado na palavra de Deus. Jesus nunca fugia da palavra de Deus. A luz, como eu já falei, ela é um designativo para Deus. Então, aonde há luz, há a presença de Deus. Logo, quando dizem, vós sois a luz do mundo, não podemos nos esquecer que nós somos casa de Deus. Consequentemente, aonde nós estamos, existe a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, significa que há santidade. Significa que há santidade, separação total para Deus. E mais uma vez eu pergunto, onde cabe o pecado aí? Onde cabe o pecado onde a santidade de Deus está? Alguém pode me responder onde cabe o pecado? Estão a ver que não cabe também essa conversa de que nós somos pecadores, nós somos pecadores, nós somos pecadores e vamos morrer pecadores? Nós somos regenerados. Nós somos comprados por bom preço. Nós somos limpos, nós somos purificados. Mas pastor, não peca mais? Repito, pecado é um acidente de percurso. É um acidente. Você vive provocando acidente o tempo inteiro? Quem dirige, vive batendo o carro todo dia? Quem dirige, vive batendo o carro toda semana? Quem dirige, vive batendo o carro o ano inteiro? Não. Quando é que você bate o carro? Num acidente.
Quando é que você peca? Num acidente. Se você bater o carro a vida inteira, você precisa fazer o quê? Aprender a dirigir. Se você anda pecando, você precisa morrer. Não tem outra história. Se você anda pecando, você precisa morrer. É sinal que o teu homem velho continua vivo. O teu Adão está completamente vivo. Então você não é luz e nem sal. Quando Jesus disse, vocês são o sal e a luz do mundo, Jesus estava jogando sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque ele estava dizendo, vocês são a personificação do meu Pai e de mim no mundo. Vocês personificam, quando nós falamos que nós somos embaixadores dos céus, o embaixador ele é o quê? O representante da nação aonde ele estiver. Ele nunca vai falar em nome de si próprio, ele vai falar sempre em nome do seu país. Nós nunca falamos em nosso nome, falamos sempre em nome do nosso país. País da glória, o país de Deus. Nunca falamos em nosso nome. Infelizmente, somos obrigados a dizer que há muita gente que se autonomeou embaixadores sem nunca ser. Estão falando em nome do país sem ser autorizado. Isso é um crime. É um crime que está sendo cometido. E como crime, os criminosos vão ser punidos. A justiça está sendo feita. Não pense que Deus está vendo todas essas coisas e está quieto, não. Os apóstatas e os hereges, heresia e apostasia, estão com os dias contados. Estão com os dias contados? A responsabilidade que nós temos é muito grande. 1 João 1,5 diz que Deus é luz. O apóstolo João declara que Deus é luz. É a natureza de Deus é luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, o que Jesus está dizendo? Está mostrando para aquela raça daquela época, os conhecedores da lei de Moisés, Jesus assumiu o nome de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés, ele disse, qual é o seu nome? Eu sou. Eu sou. O eu sou me apareceu. Está lá em Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Então, quando Jesus veio e disse, eu sou a luz do mundo, ele assumiu a identidade de Deus. Ele assumiu a identidade de Deus e mostrou para eles, que eram conhecedores das leis de Moisés, que o nome dele era o mesmo nome do Pai. Eu sou. E nós carregamos o mesmo nome. Vós sois a luz do mundo. Nós carregamos o nome do nosso Pai. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado. Quer ver a glória de Deus? Agora você vai começar a tratar de maneira diferente. Porque se eu brigar contigo, eu estou brigando com Deus, meu irmão. Eu estou brigando com a glória de Deus. Será que está difícil a gente perceber isso no nosso meio? Por que o povo evangélico é tão separado? É tão dividido? É o povo mais dividido à face da terra. É o povo mais dividido à face da terra. E nós ficamos admirados que as religiões, elas prosperam. Nós ficamos admirados que os ismos desse mundo conseguem dominar. Tem um ismo aqui em Lisboa que está dominando a rua. Ninguém mais passa, porque quando eles vão fazer a reza deles, ninguém passa. Ninguém passa. E a gente fica admirado que esse ismo está crescendo no mundo todo. E eles servem a um Deus morto. Há um Deus que falou para eles, se vocês for lá e fazer bum, você ganha quantas virgens lá, nem sei quantas virgens são. Ganha lá um monte de virgem, ganha um paraíso, ganha sei lá quem. Fazer bum. E nós temos o céu, nós temos a eternidade. Nós temos a glória de Deus. Nós temos a presença de Deus. E não conseguimos conviver um tiquinho, irmãos.
Não temos que fazer boom e a gente não consegue conviver um pouquinho. E quando a gente fala, quero tomar um café com você, opa, já põe a mão no bolso aqui, já, aqui não. Nós estamos tão acostumados com aproveitadores, nós temos que desacostumar. Nós temos que desacostumar das coisas ruins. É igual certas coisas que a gente come. Lembra hospital, lembra medicamento. Há certos chás que você toma, você já lembra o gosto de remédio. É que nem bolacha de água para mim. É uma bolacha que chama água. Toda vez que eu... Não é água e sal, não, é água. Não sei se aqui tem, lá tem. Água. Ela é mais insossa, assim. É para quem está com problema de pressão, problema de digestão, toma um chazinho com aquela bolacha. Toda vez que eu como aquela bolacha, eu me lembro de doença. Ela tem gosto de doença na boca. Ela não tem gosto de nada. Ela tem gosto de doença. Por quê? Porque quando a pessoa está com algum problema de estômago, não está assim, com febre, não sei o quê, faz um chazinho, come aquela bolachinha. Ou então canja. Canja. Aí, ó. Tá vendo? Canja tem gosto do quê? De doença. Tem gosto, lembra a gente de doença. Nós estamos tão habituados, meus irmãos, a vivermos enganados. A pessoas nos querem passar perna, que a gente desconfia quando alguém com um coração verdadeiro chega perto de nós. E nós nos esquecemos de olhar nos olhos. Nos esquecemos que nós somos a luz. E se houver ali coisa escondida, não vai ficar escondido. Não vai ficar oculto. A luz que está dentro de nós vai iluminar. A luz que está dentro de nós vai iluminar. Não se esqueçam disso. Aonde você chega, você causa incômodo. Muito incômodo. Há muita gente incomodada. A luz do Senhor brilhou no chuva serôdia. E a gente incomodada. Mas pastor, a gente vai ver daqui para frente o que vai acontecer. A gente vai ver daqui para frente. Nós estamos sentindo peso, não de demônios. Não, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós estamos sentindo o peso da responsabilidade, o peso da glória. O peso da glória. Hoje eu começo a entender o apóstolo Paulo. Eu começo a entender um pouco do apóstolo Paulo quando eu disse: filhinhos, sinto por vós dores de parto até ver Cristo formado em vós. As mulheres sabem que dor é essa, né? O homem dá uma topada no dedo, ele acha que é uma dor de parto. Eu tive pedra nos rins, cálculo nos rins, e eu falei, olha, se assemelha a uma dor de parto. E alguém me perguntou, como é que você sabe? Você nunca pariu um filho? Sei lá, sabe a intensidade de dor que é aquilo? E olha que pedra nos rins dói. Dói, é algo alucinante. Mas não se compara a uma dor de parto, né? Não se compara. Está próximo. Está próximo na intensidade, mas não é igual. Não é igual. E Paulo sentia, como homem, dores de parto até ver Cristo formado em vós. E as pessoas acham estranhas isso. Quando nós pregamos a mensagem da cruz, as pessoas acham estranhos. Quantas vezes, né, você ouviu dizer, homem, essa mensagem não é popular, você não vai encher a igreja assim. E não enche, irmãos. Não enche. A mensagem da cruz não é popular. Mas é a mensagem que faz com que nós nos tornemos realmente filhos de Deus. E não filhos do diabo. Não filhos do diabo vestidos de filhos de Deus. Há muitos lobos vestidos de cordeiros. Se você colocar a mão, é que nem Jacó chegou para o pai. O pai pediu para Esaú fazer um guisado. A mãe de Jacó, muito da esperta, o filho tinha quem puxar, né? Colocou ele, Esaú era todo peludo, colocou uma capa de pele no Esaú, no Jacó, com o cheiro de Esaú. Jacó já velho, cego. Não, Isaac, já velho,
Pôs a mão, bom, o pelo é de Esaú, mas o cheiro é de Jacó. Mas o pelo é de Esaú, mas o cheiro é de Jacó. Pois está cheio de gente com pelo de Esaú, com cheiro de Jacó. Ou seja, tem muito lobo disfarçado. A pele é de ovelha, mas o cheiro é de lobo. O cheiro é de lobo. Mas a pele é de ovelha, mas o cheiro é de lobo. Mas a luz, Jacó era cego, Isaac era cego, estava cego. Então ele não tinha condições de saber. Mas a luz que habita em nós faz com que a gente saiba quem é lobo e quem é ovelha. Faz com que a gente saiba quem é lobo e quem é ovelha. Então eu disse agora há pouco que Jesus, ao dizer eu sou a luz do mundo, ele assumiu para si o nome de Deus, a identidade de que ele é Deus. Isso baralhou muito a cabeça daquele povo. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos assumindo a identidade de que nós somos Jesus Cristo na terra. Ah, mas agora você é Cristo? Sim. O que é cristão? O que é cristão? Não é um pequeno Cristo? Não é um seguidor de Cristo? Não é um imitador do Mestre? Eu morri crucificado? Óbvio que não, foi ele. Mas por causa dele ter morrido crucificado, a Bíblia diz que quando ele foi levantado, a todos ele atraiu. Nós fomos atraídos a ele, pois agora nós somos seguidores dele. A nossa vida é imitador dele. E eu faço mais uma vez a pergunta, onde cabe o pecado aí? Onde cabe o pecado aí? Hoje saiamos daqui com essa convicção daquilo que vocês têm ouvido muitas vezes. Isso não é novidade. Muitas vezes vocês têm ouvido. Onde cabe o pecado aí? Essa é uma coisa que nós temos que ter dentro de nós. Por quê? Porque o pecado anda dominando, anda dominando, anda dominando, anda dominando. E muita gente diz, a única diferença entre nós e o pecador é a graça. Ou seja, eu continuo com autorização para pecar. Você sabe que tem muita gente 007? Não é James Bond com autorização para matar. Há muito cristão 007 com autorização para pecar. Está cheio. Está cheio. Ele age assim na encolha. Mas ele vive no pecado. Eu tenho algumas perguntas e eu estou quase terminando. Que milagre hoje, hein? Milagres acontecem. Será que nós estamos exercendo o papel de luz nesse mundo? Eu vou mexer com vocês. Olha para a pessoa aí do seu lado. Esse negócio de você não poder encostar é uma palhaçada, mas pronto, né? Fazer o quê? É igual o povo diz, né? No avião anda lotado, só na igreja é que o vírus contagia, ninguém pode andar colado um no outro. Mas pergunta aí para a pessoa, será que você está exercendo o papel de luz nesse mundo? Agora ela te fez a pergunta, você faz a mesma pergunta para ela, porque ela pensa que está te acusando, agora você acusa ela também. Será que por onde passamos nós fazemos alguma diferença? Pergunta aí. Por onde você passa, você faz alguma diferença? Será que com as nossas atitudes nós estamos iluminando a terra? Você está iluminando a terra com as suas atitudes? É chato ficar perguntando, né? Mas por isso que é chato é que é bom, porque assim vai cutucando, que é bom para pensar. Tem muita gente que fala, oh, como é chato esse negócio de pergunta para aqui, vira para o seu vizinho. Eu também concordo plenamente. Mas às vezes é uma chatice que faz tanto efeito que as pessoas ficam tão incomodadas que elas começam a pensar no assunto. Elas começam a pensar no assunto. Como sabemos se nós somos luz ou não? São muitas perguntas que precisam ser respondidas. E há muita luz apagada, há muita luz debaixo da cama. Infelizmente, há muita luz debaixo da cama. Então nós precisamos entender, queridos, que
Nós precisamos olhar constantemente para o nosso interior e julgar a nós próprios. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Antes de nós examinarmos quem quer que seja, não julgarmos, nós não podemos julgar a ninguém, mas nós podemos examinar a todos. Todas as palavras devem ser analisadas, devem ser examinadas. Porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como é que eu vou saber se é imitador se eu não examinar, se eu não analisar? Mas primeiro nós temos que analisar a nós próprios. Temos que examinar a nós mesmos. E constantemente nós precisamos olhar para nós e olhar as nossas atitudes, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir e verificarmos se nós estamos realmente fazendo a diferença ou se nós estamos sendo pior e nos igualando ao mundo. É como nós estávamos lembrando. Num passado, e eu espero muito distante, por força da função e do cargo, né, alguns de nós se tornaram estúpidos. Não tem outro português. Estúpidos. E tratavam as pessoas perto de nós com desprezo. Muitas vezes com grosseria. Quando a pessoa que estava ali é tão servo quanto nós. Eu próprio, segundo o que ele me disse, eu não me lembro, e graças a Deus que a memória ficou apagada, mas ele não se lembrou, ele se lembrava. Eu tinha destratado ele lá no começo, há muitos anos atrás. E quando ele me falou isso doeu no meu coração profundamente, porque é uma coisa que eu abomino. E eu vi, aquilo que eu abominava eu estava virando. Eu estava me tornando. Eu estava me tornando, tratando mal as pessoas que estão servindo juntamente conosco, fazendo a obra de Deus, construindo a obra de Deus. Aquilo que eu abominava, eu me tornei. E duas pessoas me falaram isso, e aí me caiu profundamente. Falei, poxa vida, não era isso que é para a gente ser. Não é para isso que nós somos chamados. Somos chamados para edificar vidas, e não para destruir vidas. Você já pensou se numa atitude idiota como essa, não existe outra palavra, perdoe a palavra, mas não existe outra. A pessoa ela se escandaliza de Jesus e ela desiste. Desiste da sua chamada, desiste do ministério, desiste da sua salvação, por causa de uma atitude pensada de um ser ignorante, que usa da sua autoridade para poder pisar nos outros. E eu pedi perdão, não só a ele, não só a essa outra pessoa, mas pedi perdão a Deus também. Ah, mas se passaram tantos anos, não me interessa. Não me interessa, isso não se faz. Não se faz. Por quê? Porque nós construímos o reino de Deus juntos. Será que as nossas atitudes estão promovendo a edificação ou estão destruindo pessoas? A maneira como nós agimos. A maneira como nos portamos. Como é que nós estamos agindo? Quantas pessoas estão escandalizadas? Nós estamos falando, essa frase é muito repetida, feridos em nome de Deus. O que é feridos em nome de Deus? É usar da autoridade que Deus confiou para machucar pessoas. Quando Deus nunca mandou fazer isso. Deus nunca mandou fazer uma coisa dessa. E há um trabalho hoje extenso, que é de salvar essas pessoas, para que elas não se percam. Para que elas não se percam. Para que elas... Por que as pessoas ficam hoje, muitas delas, navegando de denominação em denominação? Porque elas estão à procura da verdadeira palavra. Chega num lugar, olha, simpatiza. Puxa, aqui está pregando o evangelho. Quando a pessoa diz, bom, é aqui que eu vou ficar, de repente começa a descobrir atitudes tortas, parvas como essa, idiotas como essa. A pessoa já se sente o emissário de Deus na terra, o recebedor da visão, e começa a pisar nos outros. Quem diz isso, diz em outras coisas. Como é que é a tua atitude? Aonde você está? Com as pessoas que trabalham consigo? Com as pessoas que servem junto com você? Com as pessoas que estão debaixo da sua autoridade? Como que é o seu relacionamento dentro da sua casa? Esposa e marido, marido e esposa, pais e filhos? Será que estão provocando a ira aos vossos filhos? Filhos, será que estão honrando os pais, como diz a palavra de Deus, que é o primeiro mandamento com promessa? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra?
Ou é intrigas, discussões e por aí afora? Esposa, como é que está a conduta com o seu marido? Será que você é aquela mulher que ajuda o seu marido ou é aquela que puxa para trás? Eu não acompanho, eu não vou, eu não quero. Eu tenho os meus direitos, eu quero viver, eu quero paz. Se quer paz, quer seus direitos, não case. Não case, viva sozinho o resto da vida. Vai ter muita paz e muito direito. Agora, casou, não tem nem paz e nem direito. Por quê? Porque é renúncia o tempo inteiro? É renúncia o tempo inteiro? Casamento é renunciar o dia inteiro e a noite também. E é o tempo inteiro é renúncia. Até, e ainda com a sentença, até que a morte separe. Até que a morte separe. É o que a palavra de Deus diz. É por isso que a santidade do casamento foi corrompida e a igreja virou o que virou. A igreja não. As denominações. Que a igreja ela continua santa e pura. As denominações. É por isso que as pessoas ficam correndo de denominação em denominação e não encontram nada. E quando pensa que encontrou alguma coisa, há coisas que a gente nem pode falar. Como diz Paulo, nem é lícito mencionar. Nem é lícito mencionar, é vergonhoso mencionar. Porque no seio do povo de Deus não pode existir uma coisa dessa. Então, dentro de nós, queridos, nós temos que entender que há um brilho muito forte dentro de nós. Diga comigo assim, há um brilho muito forte dentro de mim que precisa muito aparecer na escuridão. Porque se eu não clarear o mundo, quem irá clarear? Se você não clarear o mundo, quem vai clarear? Não seja esse LED apagado. Se você não clarear onde você está, quem vai clarear? Você não clarear a empresa onde você está, o trabalho onde você está, a escola onde você está, a casa onde você está, seja lá onde for, no supermercado, em qualquer lugar. Quem vai clarear? Quem vai clarear? A minha mãe ela tem uma característica que é o tempo inteiro assim, ela canta o tempo inteiro. Onde ela está louvando. Às vezes, mãe, fica quieta. A gente está numa loja, ela está lá louvando. E as atendentes olhando para ela. Aí só tem uma alegria, né? Aí ela já aproveita. Tenho. Alegria que vem do meu Senhor. A senhora é crente? Sou. E aí já começa para evangelizar. Onde ela está? É no supermercado, é na loja, onde seja. É capaz de estar dentro de um autocarro e ela está louvando. Ela se esquece de onde ela está e ela começa a louvar. E as pessoas que estão à volta dela começam a dizer. Ela tinha uma loja de roupas durante uns 15 anos, por aí, ou 20 anos. E as clientes chegavam lá, às vezes, perturbadas, apavoradas. Elas, nossa, que paz que tem dentro desse lugar. E elas não queriam mais ir embora. Compravam e ficavam ali conversando, abrindo a vida, e já abriu o coração, já contavam os problemas, não sei o que, ela já ministrava. Quantas pessoas, às vezes, ganharam para Jesus assim? Quantas pessoas? Por quê? Porque é luz no meio das trevas. Se você não clarear, quem vai clarear? Quem vai clarear? Então, meu querido, minha querida, deixe que essa luz que está dentro de você faça mesmo efeito para que as pessoas vejam. Lembre-se, você é a glória de Deus na terra. Você é a casa de Deus, é a morada de Deus. Você é um transportador, você é o transporte de Deus nessa terra. Aonde você vai, Deus está com você. Onde você entra, Deus entra com você. Cuidado onde você vai e onde você entra. As pessoas às vezes querem mudar locais em que não se pode mudar. Se você está numa cozinha fritando sardinha, você sairá com cheiro de quê? Perfume francês? Sairá com cheiro de quê? Sardinha. E aonde você for, é característico que você comeu uma sardinhazinha frita. Ou fritou sardinha, não tem jeito. E parece que você toma banho, passa o shampoo, passa o perfume e tudo, mas o cheiro da sardinha continua lá. Não tem hipótese. Vamos usar isso para o bem. Vamos usar isso para o bem. O cheiro onde nós estivermos tem que ser o bom perfume de Cristo. Tem que ser a luz de Cristo. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu consigo ser a luz de Cristo? Primeiro, nascendo de novo.
Jesus disse a Nicodemos em João 3, necessário vos é nascer de novo. João 3. Necessário vos é nascer de novo. Como? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Ô Nicodemos, você sendo doutor da lei, você não entende nada disso. Nascido da carne é carne, nascido do espírito é espírito. Primeira coisa, nascer de novo. Uma vez que nasceu de novo, em que o processo todo foi feito, foi para a cruz, morreu lá naquela cruz, foi ressuscitado com Cristo através do batismo, ressuscitou com Cristo para uma nova e viva esperança, você agora então tem algumas coisas que você tem que fazer diariamente. Por exemplo, ler a Bíblia. Todos os dias nós precisamos meditar na palavra de Deus. Você não come todos os dias? Come a sopa, come o prato principal, come a sobremesa, come o queijo, toma o café, pequeno almoço, que não é pequeno coisa nenhuma, é grande. Não sei porque é que você chama um pequeno almoço, porque é gigante. Depois ainda vem o jantar. E se calhar ainda, depois antes de dormir, ainda faz uma boquinha. Ou 3 horas da manhã, né, Fernando? Ainda vai lá, salta a geladeira. Quem sabe? Quem sabe? Mas ali a Bíblia a gente não lê. A gente quer viver com aquilo que comeu no domingo. É por isso que está cheio de gente raquítico. Cheio de gente magrela. Não é o caso do pastor Viegas. Né? Ele come muita palavra, é por isso que ele está assim. Ele é um comedor assíduo da palavra. Vamos, não, sua mãe pediu para que antes de eu sair daqui eu convença você, né? Então, ela pediu, ela falou assim, vê se você convence ele antes de você ir embora para ficar assim e tal, né? Vocês verem que até o paletó está fechando, antes não fechava. E foi apertado ainda, hein? Então, como é que nós somos a luz do mundo? Primeiro, nascendo de novo, fazendo esse processo todo de regeneração. E depois, fazendo as coisas básicas da vida, que é ler a Bíblia todos os dias. Muitas vezes as pessoas querem... Por que param de ler a Bíblia? Porque ela quer começar a ler a Bíblia por Levítico, por número, por Deuteronômio. Não entende nem o português corrente que a gente fala, quanto mais os números os dados de Levítico. Começa a ler pelo João. Começa a ler o Evangelho de João. Lê 1, 2, 3 vezes o Evangelho de João. Você vai ver o amor de Deus por nós. Você vai pegar tanto gosto que depois você vai querer ler vai querer ler Mateus, Marcos, Lucas. Depois você vai querer livro de Atos, vai ficar animado com aquilo que aconteceu com a igreja primitiva, que vai querer também acontecer com você. Aí você já vai querer ler Romanos, vai ler as outras epístolas todas. E aí você, de repente, vai se descobrir que você também pode ser um Paulo, né? Ou pelo menos um Timóteozinho, né? E aí já vai querer começar a descobrir, então, as coisas de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Atentar para aquilo que edifica a sua mente. Desliga a televisão. Parece um chavão isso. Mas desliga a televisão. A televisão não tem nada para nós. É só vou assistir as notícias. Vá lá. Assista as notícias e seja corrompido. Fica apavorado. Cheio de irmãos apavorados. Pastor, a minha filha, meu filho trabalha no sistema de saúde e ele diz isso. Pastor, a gente não sai de casa faz 6 meses. Eu admiro aquela irmã ali toda bonitinha, não perde sexta-feira, meia-noite, estava aqui. Eu falei, ainda está aqui? Eu não posso ir embora? E está aqui, de manhã, sempre bonita. Eu perguntei a idade dela, 83, né? 87, eu diminui 4. 87, olha lá. Ela está com muito medo da morte. Está com muito medo do Covid. Está com muito medo do Covid. Olha aí. E Deus honra essa fidelidade. Deus honra essa fidelidade. Olha a saúde, que coisa mais linda. Eu louvo a Deus pela vida dela. Que disposição de ficar aqui, assistir o tempo inteiro, não se levanta, não sai do lugar, fica ali atenta ouvindo a palavra de Deus. E tem gente, o medo. Pregadores da palavra com medo. Idosos em casa pregando, sabe, conhece a palavra, conhecedores, mas estão com medo, porque eu estou de quarentena. Até quando? Até virar do centena? Porque essa quarentena não vai acabar.
Não vai acabar. Ou a gente volta à nossa vida, ou então nós estamos perdidos. Né? O pastor hoje publicou uma coisa interessantíssima. Está todo mundo incomodado pelo uso de máscara, mas afinal de contas o povo usa máscara a vida inteira, agora só porque realmente colocou uma máscara está incomodado? Tem que cair as máscaras. Tem que deixar cair as máscaras. O que mais? Outra coisa que você pode fazer, ler livros que edifiquem. Todo dia tem aqui, todo culto tem aqui indicação de livros. Não é para ficar vendendo não, viu? Depois eu quero comissão. A gente faz propaganda e não dá comissão para a gente, né? Ler livros que edifiquem. Livros que te façam querer conhecer ainda mais o Senhor, conforme diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que mais? Louvando a Deus em todo o tempo. Salmo 22,3, que o pastor já mencionou aqui. Tu és o santo, o entronizado, o que habita, o que passeias entre os louvores do seu povo. Duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus, lembra dessa? Lembrei. E o diabo? Lembrei dessa. Duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus. Deus vem ter comigo e o diabo sai fora. E essa já é antiga, mas é das boas. O diabo vai embora, ele não suporta o louvor. Outra coisa, orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas. Orando pelos santos, orando uns pelos outros, orando pela família. Eu tenho dito, às vezes você já falou tanto, já cansou de tanto falar. Para de falar. Descansa e ora. Entrega nas mãos do Senhor. Ora, ora. Você vai ver a paz que vai, conforme diz a palavra em Filipenses, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Você vai ver a paz de Deus entrar. Então, queridos, para completar isto, e é a última vez que eu prego a vocês nesta temporada, né? Terça-feira já me vou ao Brasil, se Deus permitir, porque tudo está nas mãos dele, e eu vivo cada dia nas mãos de Deus. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: se nós fizermos estas coisas, o quê? Diga comigo, ler a Bíblia, atentar para o que edifique a minha mente, ler livros que edifiquem, louvar a Deus em todo o tempo, orar em todo o tempo. Oh, pastor, e assistir televisão? Não tem. Não tem isso. Pastor, e escutar as musiquinhas lá da rádio? Não tem. Pastor, e assistir os programas de televisão das igrejas? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Ah, pastor, mas fala a palavra. Não tem. Não tem, desculpa, mas não tem. Sabe o que é carrapicho? Não sei como é que vocês chamam aqui. Quando você entra no mato, né, os caçadores, vem a roupa cheia de os negócios pendurados. Hã? É o quê? Carrapato? Carrapato, carrapicho. Se o carro é a pato, o que você quer que eu faça? Eu ando de carro a gasóleo. Se anda a pato, não posso fazer nada. Né? Carrapicho, carrapato, né? A gasóleo, a GNV, tanto faz. A GPL, não interessa. A roupa vem cheia daqueles bichinhos. Pois assim é, quando a gente fica procurando demais, a gente fica cheio de carrapato. Ou cheio de carrapicho, depois tem que ficar tirando um por um. Aí vem para o pastor para ele ficar tirando, com a pinça. Ou então é aqueles animais que mexem com o porco-espinho. Está lá mexendo com o porco-espinho, ele está avisando, de repente ele vira e os espinhos entram. Pois assim é, a gente fica procurando, até uma hora que entra, encontra os espinhos todos. E aí a gente não sabe por quê. Lembra do filmezinho que eu falei do Shrek? Daquela criancinha que eu comentei aqui um dia desse? É assim, a gente precisa ter cuidado com aquilo que coloca diante dos nossos olhos. Os nossos olhos é a entrada, é aqui que entra. Pela boca sai, e aqui entra, e aqui também. Então, precisamos ter muito cuidado. Aquilo que entra por aqui e por aqui, vai sair aqui. Porque desce para o coração. E depois vai ter que sair. E a boca fala do que o coração está cheio. Ora,
Se nós andamos gastando o nosso tempo, edificando a nossa mente, edificando a nossa vida com aquilo que... Ah, mas eu gosto tanto de ouvir uma pregação. Ouve as pregações lá no YouTube. Porque quando você ouve, pelo menos umas 11 vezes, você começa a captar o que foi falado. Às vezes alguém fala para mim assim, pastor, eu gostaria tanto de estudar a palavra, eu gostaria. Então, ouça a palavra que é pregada 11 vezes. Tudo isso, tudo isso. E você vai começar a compreender alguma coisa do que foi falado. Alguma coisita. Porque a gente ouve aqui agora, você acha que você guardou alguma coisa? Você guardou 10% daquilo que você ouviu. Se guardou. 10% se guardou. Amanhã você não lembra de mais nada. Você não lembra nem o que você comeu ontem, quanto mais da palavra que você ouviu. Porque você não guarda. Agora, se nós fizermos isto, o que diz a palavra de Deus? Nós vamos fazer, vai acontecer conosco o que acontece com o Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam, digam comigo, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como eu sou luz no mundo, confiando e entregando tudo ao Senhor. Porque quando eu confio e entrego tudo ao Senhor, as minhas reações serão reações de um filho de Deus. Não serão reações de alguém desesperado, de alguém que perde. O brasileiro diz, perde as estribeiras, perde o controle por qualquer coisa. Não, vão ser reações com medida. Vão ser reações sensatas. E o que vai acontecer conosco? O Deus que está vivo dentro de nós, ele tem que ser colocado para fora. E aí nós vamos evangelizar. A evangelização é algo fácil quando o nosso coração está cheio. Porque nós vamos falar do quê? De que assunto que nós vamos falar? Tem outro assunto mais prazeroso para falarmos do que de Deus? Então nós vamos evangelizar com muita facilidade. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em evangelizar? Por que as igrejas têm tanta dificuldade em colocar o povo para evangelizar? Porque o povo está vazio. É puro e simples, queridos. Porque quando nós estamos cheios, não tem outro assunto para falar. Nós vamos falar daquilo que nos agrada. Como eu disse, e a palavra fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós vamos proferir aquilo que está dentro de nós. Consequentemente, a palavra de Deus, ela se transforma, ela se torna tão viva dentro de nós, mediante a graça do nosso Deus, que nós temos que buscar uma vida reta e obediente diante de Deus. É por isso que o pecado não tem lugar em nós. Pergunto mais uma vez, há lugar para pecado? Há lugar para pecado? Não há. Não há. E a palavra de Cristo, ela se transforma em nossas vidas, de tal maneira que tudo que é nosso, todo o nosso ser, todos os nossos sentidos, as nossas palavras, as nossas ações, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, tudo vai transpirar Cristo. Tudo. Isso é ser luz. O que é ser luz? Para resumir. Ser luz vou começar de trás para frente. Ser luz é você ser casa de Deus, morada de Deus. Ser luz é você mostrar a este mundo, através da proclamação da palavra de Deus, o Deus vivo que está dentro de você. Através da proclamação das boas novas de salvação. O Deus que habita dentro de nós, o Deus que vive dentro de nós, ele tem que sair. Amém? Não tem como. Quem pode conter Deus? Quem pode conter Deus? Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, já na primeira experiência, quando Jesus mandou 70 e soprou sobre eles o Espírito, eles voltaram animados. Oh, os Espíritos não se submetem. Já voltaram todos cheios de ânimo. E o Senhor falou para eles, isso não é nada. Eu vi Satanás cair como um raio.
Agora, quando eles foram cheios do Espírito, lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, aí a coisa foi tremenda. Eles ficaram tão cheios, tão cheios, tão cheios. A luz foi tão forte, tão forte, tão forte, que eles viram línguas repartidas como de fogo em cima deles. A marca ficou. E as pessoas que ali estavam ouviam falar na sua própria língua. Já pensou? Que coisa interessante. E ouviam falar do quê? Das maravilhas de Deus. Assim é com cada um de nós. Que cada um de nós sejamos impregnados pelo nosso Deus. Sejamos impregnados pelo nosso Deus. Amém? Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu entrego a Tua palavra, Senhor, diante de Ti, para que ela seja confirmada com sinais, prodígios e maravilhas em nome do Teu Santo Filho, Jesus. Oh, Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que passei aqui com os Teus filhos, Senhor. Que tempo, Senhor, que tempo. Muito obrigado por isto. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que isto é só o começo. É só o começo daquilo que está vindo para cada um de nós. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Que a Tua palavra seja revelada. A palavra que tem sido falada dia após dia, e através dos anos, que ela seja revelada em cada um de nós, nos nossos corações, e que verdadeiramente nós possamos entender o que é ser sal e o que é ser luz para este mundo que está perdido. E não só, mas também para aqueles nossos irmãos que precisam entender qual é a altura, a largura, a profundidade e o comprimento da chamada que o Senhor tem em cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Deus os abençoe. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.